Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? A aula de hoje é de leitura e produção de texto. A nossa segunda aula sobre biografia e autobiografia. Na aula da semana passada, nós falamos sobre a biografia da Isabel Mendes da Cunha, que é a bonequeira do Vale do Jequitinhonha. Então, vocês conheceram um pouquinho da vida dela e responderam algumas perguntas de interpretação de texto. Hoje, vocês vão conhecer a autobiografia de Michelle Obama, certo? Vamos lá para a nossa aula? Pegue o caderno de leitura e produção de texto, um lápis, uma borracha e copie tudo que está aqui nesta lozinha no seu caderno. Franca, 25 de novembro de 2020, pauta: Histórias de vida. Apostila Pitágoras, caderno 4 de português, páginas 70 a 74. Autobiografia de Michelle Obama. Exercícios do 5 ao 14. Então, dê uma pausa aí no vídeo, copie no seu caderno de leitura e produção de texto tudo que está aqui nesta lozinha. Pegue a sua apostila Pitágoras de português, o caderno 4, abra na página 70, Autobiografia de Michelle Obama, e vamos prestar atenção, vamos para a nossa aula. Aqui na página 70, a autobiografia de Michelle Obama. Você vai conhecer agora trechos da história de Michelle Obama contada por ela mesma. Então, é uma autobiografia porque ela escreveu a sua própria história de vida, certo? É uma biografia quando alguém escreve a história de vida de outra pessoa. A autobiografia quando a própria pessoa escreve a sua história de vida, certo? Ela ficou mais conhecida por ser a primeira dama dos Estados Unidos entre 2009 e 2017, quando Barack Obama, seu marido, era presidente. Exercício 4. Leia o texto com atenção, sublinhando as palavras desconhecidas. Então, você vai ler este texto da página 70 e 71 com muita atenção e vai sublinhar todas as palavras que você não conhece. Note que aqui no texto tem algumas palavras que já estão destacadas em azul, certo? São essas palavras em azul. Na página 71 tem o glossário, que é o vocabulário dessas palavras, o significado dessas palavras que estão em azul. Então, vocês vão ler o texto e grifar outras palavras que aparecem no texto, sem ser as palavras que já estão destacadas, que vocês não conhecem, certo? Vamos lá que eu vou fazer a leitura do texto com vocês. Quando eu era criança, tinha aspirações simples. Queria um cachorro, queria uma casa com escada, 2 andares para uma família. Eu falava para as pessoas que, quando crescesse, seria pediatra. Por quê? Porque adorava crianças pequenas e logo aprendi que a resposta era agradável aos ouvidos dos adultos. Ah, vai ser médica. Boa escolha. Na época, eu usava Maria Chiquinha e vivia mandando no meu irmão mais velho. E não importava o que acontecesse, sempre tirava 10 na escola. Era ambiciosa, embora não soubesse muito bem qual era a minha meta. Hoje em dia, penso que essa é uma das perguntas mais inúteis que um adulto pode fazer a uma criança. O que você quer ser quando crescer? Como se crescer fosse algo finito. Como se a certa altura você se tornasse algo e ponto final. Até agora fui advogada, fui vice-presidente de um hospital e diretora de uma ONG que ajudava jovens a construírem uma carreira significativa. Fui estudante negra da classe trabalhadora em uma faculdade de elite de maioria branca. Fui a mulher, a única afro-americana em todos os tipos de ambientes. Fui a noiva, a mãe estressada de uma recém-nascida, a filha consternada pelo luto. E até pouco tempo atrás, fui a primeira dama dos Estados Unidos da América, emprego que não é oficialmente um emprego, mas que ainda assim me deu uma plataforma que eu jamais imaginaria. Quando se é a primeira dama, você enxerga os Estados Unidos em seus extremos. Fui a festas beneficentes, em casas que mais pareciam museus de arte, casas em que as pessoas têm banheiras feitas de pedras preciosas.
Visitei famílias que perderam tudo do furacão Katrina e choravam de gratidão só por terem uma geladeira e um fogão funcionando. E conheci crianças, muitas, no mundo inteiro, que me fizeram rir e me encheram de esperança. E felizmente conseguiam esquecer meu título depois que começávamos a remexer a terra de um jardim. Página 71. Desde que entrei relutante na vida pública, fui considerada a mulher mais poderosa do mundo. Ainda não sei muito sobre os Estados Unidos, sobre a vida, sobre o que o futuro trará. Mas eu me conheço. Meu pai, Fraser, me ensinou a trabalhar duro, rir com frequência e cumprir com minha palavra. Minha mãe, Marian, me ensinou a pensar com a minha própria cabeça e a usar minha voz. Juntos, no nosso apartamento apertado em Chicago, eles me ajudaram a enxergar o valor da nossa história, da minha história, da história mais ampla deste país, mesmo quando não é bonita ou perfeita, mesmo quando é mais real do que você gostaria que fosse. Sua história é o que você tem, o que sempre terá, é algo para se orgulhar. Minha História, de Michelle Obama, Rio de Janeiro, editora Objetiva, 2018. Então, essa foi a autobiografia, né, que foi escrita pela Michelle Obama. Aqui, no final da página 71, nós temos o glossário, que é o significado das palavras que estão destacadas em azul, certo? Então, leiam o significado dessas palavras e não se esqueçam de grifar as palavras que vocês não conhecem, além das palavras que já estão destacadas, certo? Terminou de grifar as palavras que vocês não conhecem, nós vamos então para a página 72, exercício 5. Relacione as palavras aos seus significados. Então, o que quer dizer primeira dama? Afro-americana e poderosa. Então, vocês vão ligar a primeira coluna com a segunda. Exercício 6. Há no texto outras palavras cujo significado você desconhece? Se sim, procure o significado de cada uma delas no dicionário e registre o resultado de suas pesquisas a seguir. Então, eu quero que vocês coloquem aqui no glossário pelo menos 3 palavras. Certo, meninos? Pelo menos, tá? Se você não tiver dicionário em casa, pesquise no dicionário online, tá bom? Exercício 7. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir, depois anote suas respostas. Então, vamos lá. Você já tinha ouvido falar em Michelle Obama? Se sim, onde? Escreva aqui se você já tinha ouvido falar sobre a Michelle Obama. Se você já tinha ouvido falar, coloca sim, coloca onde, através de qual meio de comunicação, certo? Vamos então para a página 73. Por que Michelle Obama ficou famosa? Se você não sabe, releia o texto novamente, certo? Se mesmo assim você não descobrir, você vai pesquisar na internet, tá bom? Exercício 8. Qual animal de estimação Michelle queria ter quando era criança? Se não lembrar, volte no texto. Exercício 9. Como eram as notas de Michelle na escola? Copie do texto o trecho que comprove sua resposta. Então, você vai copiar do texto o trecho que fala como eram as notas de Michelle na escola. Exercício 10. Assinale quais cargos ou funções Michelle já exerceu com seu trabalho. Nesse momento, você volte no texto para assinar com propriedade, tá bom? Exercício 11. Você trabalharia futuramente em alguma dessas profissões? Quais profissões? As profissões destacadas no exercício 10 que Michelle Obama trabalhou, tá? Como você imagina que isso aconteceria? Então, você trabalharia? Você seria pediatra, diretora, primeira-dama, vice-presidente, advogada ou engenheira? Se sim, coloque qual cargo, qual trabalho, qual profissão e coloque como você imaginaria que isso aconteceria. Terminou, vamos para a página 74, exercício 12. Com os pais, Michelle aprendeu o quê? Assinale aqui a alternativa correta, certo? Lembrando que pode ter mais de uma alternativa correta na atividade 12. Atividade 13. Considerando o que você já aprendeu sobre biografias, você sabe como se classifica um texto em que uma pessoa conta parte de sua trajetória de vida?
Biografia é quando alguém escreve sobre alguém. E quando eu escrevo sobre a minha história de vida? Tia Amor falou no início da aula. Como que chama? Então, você vai assinalar aqui, tá bom? Exercício 14. Identifique com o número correspondente em que pessoa cada trecho foi escrito. Então, vai identificar se o trecho foi escrito como primeira pessoa do singular ou terceira pessoa do singular. Se o trecho foi escrito em eu ou se o trecho foi escrito em ele ou ela, certo? Para finalizar, meninos, uma autobiografia é a história da vida de uma pessoa escrita por ela mesma. Geralmente, o texto é escrito na primeira pessoa do singular eu, no pretérito, que é no passado, tá? E aborda questões pessoais. As autobiografias em prosa são as mais comuns, mas elas também podem ser escritas em versos ou até em formato de cartas, diários e memórias. Então, meninos, terminou de preencher até a página 74, né? Da página 70 a 74. Tire uma foto da apostila e me envie ainda hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só entrar em contato comigo através do WhatsApp ou ligação. Tá certo, meninos? Um grande beijo. Boa tarde, bons estudos. E a tia Amor está morrendo de saudade de todos vocês. Tchau!